Se você achou que o escândalo do Banco Master já era explosivo, prepare-se, porque agora surgiu uma acusação que transforma este caso de corrupção financeira em algo muito mais sombrio. Segundo um pré-candidato à presidência, o celular de Daniel Vorcaro, o banqueiro preso por fraude, contém imagens íntimas de políticos e membros do judiciário brasileiro em situações comprometedoras. Estamos falando de registros de encontros sexuais envolvendo figuras poderosas deste país. E a pergunta que ninguém quer fazer é: isso explicaria o silêncio ensurdecedor em torno deste caso? Deixe seu like agora, porque este vídeo pode ser a peça que faltava para entender todo o quebra-cabeça. E nos comentários quero saber, você acha que essas acusações têm fundamento ou são apenas mais uma cortina de fumaça política? Comente com responsabilidade. Aqui no Observatório Global, trabalhamos com fatos verificáveis. E o que vamos apresentar agora são suposições feitas por um pré-candidato à presidência, baseadas em informações que ele afirma circularem nos bastidores de Brasília. Provas públicas? Ainda não. Mas o contexto em que essas declarações surgem levanta questões perturbadoras. Porque se há uma coisa que aprendemos nos últimos anos, é que os maiores escândalos começam exatamente assim, com suspeitas que parecem absurdas demais para serem verdade, até que se provam reais. Vamos aos fatos e às acusações. Renan Santos, cofundador do Movimento Brasil Livre, presidente do partido Missão e pré-candidato à presidência em 2026, publicou um vídeo com acusações diretas e chocantes. Segundo ele, Daniel Vorcaro guardaria em seu celular imagens de políticos e figuras do judiciário brasileiro em situações sexuais. Nas palavras literais de Renan, há imagens de políticos fazendo sexo no celular de Daniel Vorcaro. E não só políticos, há imagens de figuras enormes do judiciário brasileiro fazendo sexo no celular dele. Isso é algo que a imprensa ainda não trouxe para você, mas você saberá ao longo dos próximos meses. Renan não apresenta provas. Ele afirma que essas informações circulariam nos bastidores do jornalismo e da política brasileira. E aqui está o ponto crucial. Se verdadeiras, essas imagens poderiam funcionar como instrumentos de pressão, chantagem e controle sobre pessoas que tomam decisões que afetam milhões de brasileiros. Mas por que alguém faria acusações tão graves sem apresentar evidências? Renan Santos é um ator político declaradamente de direita, adversário de Alexandre de Moraes. Isso invalida automaticamente suas declarações? Não, mas adiciona uma camada de interesse político que não pode ser ignorada na análise. Renan vai além. Ele compara Daniel Vorcaro ao bilionário Jeffrey Epstein, o magnata americano que organizava festas com a elite global e foi acusado de tráfico sexual de menores antes de ser encontrado morto em sua cela em circunstâncias controversas. Segundo as declarações, Vorcaro organizaria festas frequentadas pela elite econômica, política e jurídica brasileira. E haveria registros audiovisuais dessas ocasiões. Se isso for real, não estamos falando apenas de corrupção financeira. Estamos falando de um esquema de comprometimento deliberado de autoridades. A comparação com Epstein não é leve. Epstein construiu uma rede de influência baseada em comprometer pessoas poderosas. Presidentes, príncipes, bilionários. Todos frequentavam suas propriedades. E quando ele caiu, o silêncio foi ensurdecedor. Nomes foram protegidos. Investigações bloqueadas. Seria esse o padrão que estamos vendo no Brasil? Um banqueiro investigado por fraude de 12 bilhões de reais, conexões com o Supremo Tribunal Federal, contratos milionários e agora acusações de que ele teria material comprometedor sobre figuras do poder. Se encaixa demais para ser coincidência. Mas também pode ser uma narrativa construída para atacar adversários políticos. Vamos aos fatos concretos que tornam essas acusações minimamente plausíveis. A Polícia Federal apreendeu o celular de Daniel Vorcaro durante a Operação Compliance Zero. Nesse celular, foram encontrados documentos que revelaram o contrato de 130 milhões de reais entre o Banco Master e o escritório da esposa de Alexandre de Moraes. Ou seja, a PF já tem acesso ao conteúdo desse aparelho. Se existem as tais imagens comprometedoras, os investigadores já teriam encontrado. E aqui surgem duas possibilidades. Ou não existem, e Renan está fazendo acusações infundadas. Ou existem e estão sendo mantidas em sigilo por algum motivo institucional ou estratégico. Outro ponto. Vorcaro foi fonte da jornalista Malu Gaspar para as denúncias contra Moraes. Um banqueiro preso por fraude, acusando um ministro do Supremo. Por que ele faria isso? Vingança por não ter conseguido aprovar a venda do banco? Tentativa de barganha jurídica? Ou porque realmente tinha informações comprometedoras e decidiu usá-las? E o mais perturbador, o escritório de Viviane Barcy de Moraes atuaria junto ao Banco Central, Receita Federal, CAD e Congresso Nacional. Mas nem o BC, nem o CAD registraram formalmente essa atuação. Um contrato de 130 milhões, sem registros oficiais de trabalho efetivo? Isso levanta questões óbvias. Então onde estamos? Temos um banqueiro preso por fraude bilionária. Temos um contrato milionário não comprovado. Temos acusações de advocacia administrativa contra um ministro do STF. E agora, temos acusações de que esse banqueiro possui material comprometedor sobre a elite do poder.
Se as acusações de Renan Santos forem verdadeiras, estamos diante do maior escândalo de chantagem institucional da história republicana brasileira. Se forem falsas, estamos vendo uma campanha de difamação orquestrada contra adversários políticos, usando um caso real de corrupção como base. A verdade vai aparecer, ou pela Polícia Federal, que tem o celular, ou pelo Judiciário, na acareação marcada para esta semana, ou pela imprensa, que está dividida, mas investigando. Aqui no Observatório Global, vamos continuar trazendo cada desenvolvimento, baseado em fatos, sem filtros ideológicos. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe com quem precisa entender o que realmente está acontecendo nos bastidores do poder. Até o próximo capítulo dessa novela institucional.